Fala galera, beleza? Eu sou o professor Felipe, sou professor de redação em português e a gente vai trabalhar aqui no Projeto X, que multiplica suas chances de aprovação. Nós vamos trabalhar um tema muito importante para a atualidade, que é as novas regras ortográficas. Antes de nós entrarmos propriamente nas regras ortográficas, nós vamos ver, na verdade, as regras de acentuação tônica que têm a ver com as regras de acentuação, na verdade, da nova ortografia, né? A gramática tem, dividido em regras de acentuação, 3. As oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. As oxítonas é quando nós temos a sílaba tônica, a sílaba mais forte, em cima da última sílaba da palavra. Nesse caso, acentuam-se graficamente todas as palavras que terminam com as letras AS, ES, OOs, EN e ENS. No caso das paroxítonas, nós temos a sílaba tônica sobre a penúltima sílaba da palavra. E aí, nesse caso, não recebem, deixe isso bem claro, não recebem acento gráfico as palavras que terminam em AS, EEs, OOs, EN, ENS e AN. Já no caso das proparoxítonas, nós temos a sílaba mais forte em cima da antepenúltima sílaba. Nesse caso, todas as palavras são acentuadas. A partir disso, a gente vai começar a ver como essas regras se aplicam dentro da nova ortografia. Então, galera, agora entrando propriamente nas novas regras ortográficas, nós vamos ver o que esse acordo preconiza, o que ele traz para a gente. Eu sei também que esse acordo ele não é bem entendido por todo mundo pelo fato de que eles usam muitos termos técnicos. Mas eu vou mostrar para você que você não precisa conhecer esses termos. Reparem comigo aqui nessa regra. Não se usa mais acento agudo nos ditongos abertos EI e OI, nas palavras paroxítonas. Mas o que seriam esses ditongos abertos? Sinceramente, você não precisa saber. Lembra lá daquele quadrinho que nós fizemos antes, das paroxítonas e das oxítonas e proparoxítonas? A regra das paroxítonas diz que as paroxítonas terminadas em A, elas não devem ser acentuadas. Essas palavras aqui, no entanto, assembleia, jiboia, assim como estreia, ideia, elas eram acentuadas inadequadamente. O que estão fazendo agora é só colocar essas palavras dentro de uma regra que já existia. Reparem agora na segunda regra. Não se usa mais acento circunflexo quando houver hiato OA ou EA. Caramba, o que é hiato? Mais uma vez, você não precisa saber o que é hiato. E esse hiato ele acontece no caso dos verbos flexionados, quando eu tiver crer, ler, der, dar e ver. Aí reparem aqui no exemplo. Leem, creem, veem e deem. Reparem que, na verdade, você não precisa, mais uma vez, saber o que é um hiato. Essas palavras aqui, elas também entram nas regras de acentuação gráfica que nós já vimos. Elas, na verdade, são palavras que terminam em EN. E elas são paroxítonas, ou seja, elas têm a segunda sílaba, perdão, elas têm a penúltima sílaba tônica. Logo, elas não deveriam ser acentuadas. Assim como as palavras enjoo e voo, com o hiato em OO, elas não deveriam ter sido acentuadas nunca se nós estivéssemos seguindo as regras que a gramática já cita para a gente nos compêndios. Agora elas são acentuadas por quê? Não deveriam. Só estão sendo readequadas às regras que já existiam. Uma outra regra sobre acentuação. Não se usa mais acento diferencial para distinguir as seguintes palavras. O para e o para. Quando o para for verbo e quando o para for preposição. O pelo e o pelo. Pelo substantivo e o pelo preposição. Claro, há outros exemplos, mas os outros são mais arcaicos, ou seja, nós não utilizamos muito no dia a dia. Esses aqui são os exemplos que nós utilizamos mais. Agora, por que não se usa mais acento nesses tipos de palavras? Porque a partir do contexto, nós conseguimos distinguir. Na verdade, há um desses usos aqui que não nos permite a diferenciação. A palavra para, por exemplo, foi tema de reportagem há algum tempo atrás.
E o título era Obra para o Maracanã. E aí vem a pergunta, era uma obra realizada para o Maracanã, preposição, ou uma obra que parou o Maracanã? Vejamos então que nem todos os casos essas regras são bem sucedidas, mas de qualquer forma a gente, na maior parte dos casos, consegue sim diferenciar uma da outra pelo contexto. Agora, temos de ter em mente que há algumas exceções. No caso das regras de acentuação, vai permanecer o acento no pode, para que se diferencie do pode. Então, galera, agora a gente vai ver a parte referente à utilização do hífen, que é a regra que mais complica a cabeça dos nossos candidatos e alunos, sendo que ela não é tão difícil assim. Vamos ver comigo aqui o que acontece. Eu passo a não utilizar mais o hífen quando o segundo elemento da palavra composta começar ou com a letra S ou com a letra R. Todas as vezes em que a segunda palavra desse elemento composto começar com essas letras, nós vamos ter de duplicar essas letras. Agora, por quê? Vamos ver aqui nos exemplos. A palavra contra-regra é composta pelas palavras contra mais regra. E reparem que a pronúncia da segunda palavra é regra, é mais forte. Se eu simplesmente retirasse o hífen, que é esse sinalzinho aqui que separa as duas palavras, eu teria uma entonação mais fraca. E aí eu passaria a ter contra-regra. Por isso, para que se mantivesse o mesmo som da palavra que já tinha antes, optou-se por utilizar a duplicação da letra. Contra-regra. Vejam aqui agora no seguinte exemplo. Antissocial. A segunda palavra se inicia com a letra S. E aqui, ao iniciar essa palavra, ela também dá um som mais forte. Social. Se eu simplesmente retirasse o hífen, ficaria antissocial. E aí, para que se mantivesse o som mais uma vez, duplicou-se aí a letra S. Antissocial. Agora vejam comigo uma outra regra. Não será mais usado quando a vogal que encerra o prefixo for diferente da que inicia a palavra seguinte. Reparem nos exemplos. A palavra alto é um prefixo. Esse prefixo termina com a letra O, com a vogal O. Enquanto que a palavra seguinte, escola, inicia com a vogal E. Logo, essas vogais são diferentes. A nova regra diz, então, que cai o hífen e simplesmente se junta essas palavras. Auto e escola. Apesar de nós nunca termos visto, ou dificilmente termos visto, essa palavra tendo sido utilizada com o hífen. Ela sempre teve hífen. Reparem agora no seguinte exemplo. Infraestrutura. O prefixo infra termina com a vogal A. Enquanto que a palavra estrutura se inicia com a vogal E. Nesse caso, mais uma vez, eu simplesmente eu devo retirar o hífen e utilizar essa palavra toda junta. Infraestrutura. Agora, quando que eu vou utilizar o hífen? Eu uso o hífen quando o prefixo termina com vogal e a palavra seguinte se inicia com a letra H. Vejamos aqui os exemplos. Anti-higiênico. A palavra anti, o prefixo anti, termina com a vogal I, enquanto que a palavra higiênico se inicia com a letra H. Nesse caso, nós vamos utilizar aqui o hífen. Outro exemplo, sobre-humano. A palavra sobre aqui termina com a vogal E. E a palavra seguinte, que é a palavra humano, ela já se inicia pela letra H. Nesses casos, então, nós vamos continuar utilizando o hífen. Bem, galera, a gente vai passar a usar o hífen, então, quando o prefixo tiver uma vogal igual à da palavra seguinte. Tá? Vamos ver aqui. A palavra micro-ondas, ela é formada pelo prefixo micro mais a palavra ondas. Nesse caso, a palavra micro se encerra
pela vogal O. E a palavra onda, ondas, se inicia pela vogal O. Nesse caso, as vogais são idênticas. Então, a gente passa a separar essas palavras pela utilização do hífen. Vejamos agora um outro exemplo. A palavra contra-ataque. Ela é composta pelo prefixo contra, que se encerra pela vogal A, e pela palavra ataque, que se inicia pela vogal A. Nesse caso, mais uma vez, nós temos vogais idênticas. Então, nós vamos separar por hífen. Agora, reparem aqui nessa dica. Nós vamos continuar utilizando sempre o hífen quando nós tivermos como prefixo as palavras além, recém, pós, pró, ex, vice, aquém, sem e pré. Pré-vestibular, pré-militar, pós-graduação, vice-diretor, pró-reitoria, além-mar, aquém-mar, enfim, todas essas palavras que são compostas pelos prefixos que estão listados aqui, elas continuam sendo grafadas por hífen. No caso do trema, a gente sabe que o trema caiu. Mas o que era o trema? O trema eram esses dois pinguinhos aqui em cima do U, que davam uma entonação mais forte à palavra, né? Então ele caiu das palavras pinguim, 50, consequência, por exemplo. Mas ele permanecerá nos nomes próprios e nos derivados desses nomes. Exemplo, Miller continua com o trema. Família milleriana continua com o trema. E agora, o nosso alfabeto deixa de ter 23 letras e passa a ter 26, com o acréscimo das letras K, W e Y. Então, galera, vamos agora ao X da questão. Por que estudar as novas regras? Onde essas regras são cobradas? Essas regras, elas já vêm sendo cobradas em alguns concursos públicos. Mas eu também posso utilizá-las, por exemplo, na redação ou nas questões discursivas dos meus concursos. E, mesmo ela não sendo uma utilização obrigatória, é de muito bom tom que eu utilize, porque eu mostro que eu estou preocupado com a evolução dos estudos, que eu estou atualizado. Agora, uma dica: se eu começar utilizando novas regras, eu não posso escrever depois nas regras antigas. Isso mostra uma confusão no uso dos registros e mostra que o candidato não conhece nenhuma nem outra, mas conhece resquícios de uma regra ou outra. Então, tente optar ou pela utilização das novas regras ou pela utilização das regras antigas. E assim você vai conseguir o sucesso, o êxito na sua redação e nos concursos.